Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui. Glória a Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glorifica. Aleluia. Pode glorificar. Aleluia. Pode glorificar Ele. Aleluia. Glória, glória, glória a Ele. A Ele que é digno de louvor e glória. Aleluia. Para me falar acerca dessa palavra, acerca da etimologia dessa palavra, eu tenho que voltar lá no livro de 1 Reis, aleluia, para entender um pouco acerca do que o profeta Ageu nos quer ensinar. Eu começo a entender quando eu começo a voltar lá em Davi, quando Davi queria edificar uma casa para o Senhor, quando Davi queria edificar um templo, no qual ele queria colocar a arca da aliança de Deus. Mas a Bíblia fala que Davi, na sua velhice, antes dele morrer, ele chama lá o seu filho Salomão e fala: olha, Salomão, eu tenho algumas coisinhas para te falar, eu tenho alguns conselhos para te dar. A Bíblia começa a dizer o seguinte: olha, Davi começa a dar conselho para Salomão, e Davi construiu e desenhou toda a planta, medida, altura, centímetro, cada sala do templo. Davi desenhou tudo. Davi, nós podemos dizer assim que ele era como se fosse um projetista, como se fosse um desenhista, como se fosse talvez um arquiteto. Ele arquitetou tudo, mas ele não construiu o templo de Salomão. A Bíblia fala no livro de 1 Reis que ele, antes da sua velhice, ele chama ali Salomão, ele fala: olha, ser homem, ser perfeito, obedeça os mandamentos do Senhor. Ele começa a dar conselhos para ele observar a lei do Senhor, para ele não sair da palavra, para ele não sair dos caminhos. Que ia haver reino e reis sobre Israel, que não ia faltar sucessor depois que Davi morresse. E a Bíblia fala que ali ele deu vários conselhos a Salomão. E a Bíblia fala também que depois que Salomão sentou no reino e foi eleito rei de Israel, ali ele começou, antes de tudo, antes de construir o templo de Salomão, no capítulo número 3 fala que ele pediu para Deus sabedoria. Fala para o seu irmão: sabedoria. Sabedoria. Todas as vezes que nós fazemos algo em nossas vidas, nós temos que pedir para o Senhor sabedoria. Sabedoria para resolver, sabedoria para orar, sabedoria para falar, sabedoria para ouvir, sabedoria para todas as coisas. Porque Salomão foi bem sucedido em todas as coisas. Porque antes de ele começar a fazer qualquer coisa para Deus, antes de ele começar a fazer qualquer coisa para o Senhor, ele pediu sabedoria. Tudo começa na sabedoria. Aleluia. A Bíblia fala que a sabedoria do homem não nada se aproveita. Ainda que seja um maior intelectual, ainda que seja um Albert Einstein que usou ali talvez 10% da sua capacidade intelectual, isso para Deus não é nada. Ainda que saiba fazer muitas coisas, ministrar, ainda que tenha grau e grau e grau de sabedoria, isso para Deus não é nada. E a Bíblia começa a falar que ele começa ali a construir o templo de Salomão. A primeira casa construída em Jerusalém, chamado Templo de Salomão. Aquele templo era bonito, era grande, aquele templo era tudo
pessoas não se corrompiam com dinheiro. E Salomão edificou aquela casa, aquele templo, para glorificar, para orar, para buscar a presença de Deus. O intuito daquela casa, daquele palácio de Salomão, não era dinheiro, não era financeiro, não era vender milagre, não era nada comparado com o de hoje. O templo que Salomão edificou ali, que era tudo de bom, era para adorar o nosso Deus. Era para que o povo de Jerusalém não se desviasse para outros caminhos. Era para que o povo de Jerusalém se concentrasse ali naquele lugar para adorar ao Senhor. Foi isso que foi feito. A Bíblia fala também que ele foi construído, ele demorou 7 anos para ser construído. 7 anos as pessoas trabalhando ali, com as melhores madeiras, com os melhores utensílios, com as melhores pedras. E a Bíblia também fala que as pedras já vinham prontas para encaixar uma em cima da outra. Era tudo certinho. Trabalhava mais de 30 mil homens ali carregando as coisas. E mesmo assim ainda demorou 7 anos para ficar pronto. O templo ficou pronto depois de 7 anos. Só que antes de inaugurar o templo, a Bíblia fala que Salomão orou ao Senhor. Salomão orou ao Senhor. E a Bíblia fala que quando ele orou ao Senhor, a glória de Deus desceu como fogo naquele lugar. A glória de Deus desceu naquela casa e ninguém conseguia ficar ali, porque tamanha era a glória de Deus. Aleluia! Quando a casa está limpa, quando o altar está preparado, Deus vem e desce com a sua glória. Aleluia! E foi assim. A Bíblia fala que Salomão orou ali e Deus mandou fogo. E a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, sobre aquela casa. Porque era uma casa de adoração. Era uma casa que as pessoas não se preocupavam com os problemas que tinham. Se tinha comida, se não tinha comida. Se ia faltar o azeite, se não ia faltar a farinha. As pessoas entravam naquele templo ali para adorar aquele que vive e reina eternamente. Aquele que criou o céu e a terra. Aquele que abriu o mar vermelho. Aleluia! Era para isso. Não tinha preocupação com amanhã, não. Eu entrei para adorar, vou adorar. É igual a vigília tem hora de entrar, mas não tem hora de sair. Talvez se você sair no meio do caminho, já perdeu a bênção. E o templo de Salomão foi construído. As pessoas iam ali adorar e glorificar o Senhor e buscar a presença do Senhor. Mas quando olha aqui o profeta Ageu falando do segundo templo, ele começa a falar das pessoas que conheciam aquela época, que viveram aquela época. Muitos daqueles pais, daqueles filhos, daquelas pessoas tinham vivido naquela época, tinham visto o templo de Salomão ser aberto, ser inaugurado, onde eles tinham um lugar para adorar. Mas o que aconteceu depois que o rei Nabucodonosor II, ele foi para Jerusalém, ele destruiu aquele lugar, ele saqueou, ele queimou, ele pegou tudo aquilo que tinha ali, que era de mais valioso. Ele pegou os utensílios de ouro, de prata, pegou ali os melhores serviçais, pegou ali as pessoas e leva para a Babilônia. A casa de Deus estava destruída. O povo não tinha mais aonde adorar. O povo não tinha mais uma igreja dessa abençoada. Olha que igreja bonita. O povo não tinha esse lugar. O povo não tinha uma igreja bonita igual a essa, com cadeira, com ventilador, com água. O povo tinha era só a terra, as pedras caídas no chão. Não tinha lugar para glorificar o Deus. E agora? O que fazer? O povo estava em Babilônia. A Bíblia fala que eles ficaram mais de 70 anos lá, servindo como escravo, trabalhando de graça, trabalhando por um prato de comida, talvez, ali. Era escravizado. Não podia adorar o Deus lá na Babilônia. Era proibido. Talvez só em silêncio. Alguns adoravam ali. E aquele povo que estava ali cativo em Babilônia, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 30, que Jeremias começa a escrever uma carta. Começa a escrever uma carta para motivar aqueles cativos ali, olha. Porque eu creio que Deus tinha falado com Jeremias, olha, aí está acabando o seu cativeiro. Deus fala para ti hoje, o seu cativeiro já acabou. O seu cativeiro já acabou, aleluia. O seu cativeiro já acabou. Que cativeiro é esse? Talvez pessoas estão presas no cativeiro.
Deus fala: hoje eu cesso o teu cativeiro. Aleluia. E foi assim, aquele povo ficou 70 anos ali na Babilônia. Depois a Bíblia fala que eles foram libertos ali. E essas pessoas que saíram dali da Babilônia, que ainda estavam vivas, muitas pessoas morreram, mas alguns profetas, no caso desses aqui, Josadaque, Josué, Zorobabel, a Bíblia fala que eles se juntam ali e falam: olha, não podemos deixar ficar assim essa situação. Nós temos que fazer algo. Quando eles olham para Jerusalém e vê tudo destruído, tudo destruído, a Bíblia fala que esses três aqui, olha, eles se juntam e falam: olha, nós temos que fazer algo. Nós temos que levantar uma casa. Nós temos que edificar um lugar para o povo voltar a adorar ao nosso Deus. Aleluia. E eles reúnem aquelas pessoas ali. E ele fala: olha, quem é entre vós que tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória, e como vês agora, não é essa como nada em nossos olhos comparada àquela? Eles viram aquela primeira casa no tempo de Salomão como uma obra-prima, uma casa bonita, e agora de repente eles precisam construir um novo templo, construir uma nova casa para adorar a Deus, mas não será a mesma, não vai ser igual, não vai ter os mesmos recursos. Mas não importa se é bonito, se é de ouro, se é de prata, o que importa é que está dentro da casa de Deus. O que importa é que está dentro da casa de Deus. Não importa se a rua é de ouro, se a parede é de prata, de ouro, não importa. O que importa é o que tem no alvar de Deus, que é a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. As pessoas olhavam ali: olha, a primeira casa era linda, maravilhosa, era bonita. O povo adorava a Deus no templo de Salomão. E ele falou: olha, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor. Ele estava chamando o povo para trabalhar. O povo tinha acabado de sair de Babilônia. Aqueles que restaram lá e voltaram para Jerusalém. E quando eles voltam ali, eles veem aquele cenário todo destruído. E quantas vezes você olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para os seus projetos, e você encontra dessa forma. Mas o mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que estava lá com Salomão está conosco até hoje. Aleluia. Aleluia. Mas ele fala assim: olha, esforça-te. Ele fala uma palavra de motivação: olha, tem que se esforçar, porque não vai ser fácil você levantar uma casa, um templo. Não vai ser fácil fazer tudo de novo, reconstruir. E Deus fala contigo nessa noite: é tempo de você reconstruir. Aleluia. Aquilo que você já deu por perdido. Tem pessoas aqui que já deu tudo por perdido, não vai dar mais, não vai acontecer mais, mas Deus fala contigo: olha, hoje é dia de você reconstruir aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo roubou, defraudou na sua vida. Deus fala contigo hoje: hoje é dia de você reconstruir o teu sonho. Aleluia. Não acabou ainda. Ele fala: esforça-te, porque eu estou contigo. O profeta já falou: olha, ainda não está tudo acabado. Nós podemos aqui levantar uma casa para adorar esse Deus ainda. Tem pessoas que estão tudo por perdido, mas Deus fala contigo: esforça-te. Ainda não acabou. Sabe quando você deixa Deus trabalhar? É quando suas forças se esgotam, aí Deus entra. Aleluia. É quando as forças do teu braço não aguentam mais: Senhor, não está aguentando mais, não aguento mais, está difícil, está pesado. Aí Deus fala assim: agora é comigo. É quando suas forças se acabam, é quando sua motivação acaba, é quando sua esperança acaba, que Deus fala assim: ó, agora estou eu agindo na sua vida. A Bíblia fala que eles se reúnem para edificar uma casa, para levantar aquilo
tinha sido destruído. Porque não foi só o material, não foi só o valor daquele templo para aquele povo. Aquele templo de Salomão, para vocês terem uma ideia, tinha um valor espiritual. As pessoas iam ali buscar e adorar o Deus de Israel. E quando eles chegam ali, eles vêem tudo destruído. Assim é a nossa vida. Quantas vezes, quantas coisas na nossa vida têm sido destruídas? Quantas coisas, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, têm perdido? O inimigo tem ceifado, destruído, aniquilado. E a pessoa perde a esperança e sai do caminho do Senhor. Ou acha que Deus é culpado. Acha que Deus é culpado porque ela perdeu aquilo que ela achou que era dela. Quero dizer para você que nada do que nós temos é nosso. Porque a Bíblia fala no livro de Salmos que a glória e a graça é de Deus. A terra, o mar, o céu é dele. Tudo é dele. O ar que eu respiro é dele. O dinheiro que eu ganho do meu trabalho é dele. Os meus filhos é meu? Não, é dele. Ele que trata, ele que conserta. Ele me deu um nome. Mas esse nome eu vou ter que prestar conta para ele. O que você fez? Eu vou ficar aqui 60, 70 anos nessa terra, se for da vontade do Senhor. Mas o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus colocou na nossa mão? O tempo cada vez mais acelera mais. O tempo cada vez mais corre mais para que se cumpra a palavra de Deus. Mas nesse tempo que o profeta Ageu profetizou sobre essa palavra, ele fala: olha, esforçai-vos todos o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Ele só fala: olha, se esforce um pouquinho mais. Está orando? Ora um pouco mais. Está adorando? Adora um pouco mais. Tem esperança? Tem um pouco mais. Deus poderia levantar aquilo lá em 3 dias, 4 dias? Pode. Deus pode fazer muitas coisas porque Ele é Deus. Mas quando a pessoa se coloca na presença de Deus, não há barreira, não há impedimento, não há nada. Às vezes as pessoas olham para a dificuldade e falam: está difícil, eu não vou conseguir. Mas quem falou que é você que vai conseguir? É Deus que age através da sua vida. Aleluia! Aleluia! É Ele que usa o seu coração, é Ele que usa a sua vida. Se o milagre veio na sua vida, é para a glória dele. Se você foi abençoado no emprego, é para a glória dele. É tudo para a glória dele. E ele fala assim no versículo 5: segundo a palavra que consertei, eu tinha feito um conserto com aquele povo, convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não tem mais, olha, desde quando aquele povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito, Deus era com ele. Mesmo sendo um povo ingrato, um povo que aborrecia o coração de Deus, um povo que era teimoso. Você quer ver coisa pior? Deus falou para Moisés: olha, pega tudo aí, ó. Pega vaca, ovelha, é ouro, é prata, tudo que tiver aí, leva tudo. Não deixa nada não. O povo saiu rico daquele lugar. O povo saiu cheio de ouro, prata. O que ele fez com isso, pastor? Derreteram, fizeram um bezerro de ouro. Todo o ouro que eles pegaram, eles derreteram e fizeram um bezerro para adorar. Deus ficou feliz? Não. Deus falou assim: ó, leva tudo. É tudo. Não deixa nenhuma colina não. Deus abençoou aquele povo desde que saiu do Egito até aqui. Nabucodonosor derrubou, destruiu lá o templo de Salomão. Deus levanta outro profeta chamado Ageu. Ele profetizou no tempo que era difícil, ele profetizou no tempo que tinha pedra, ele profetizou no tempo que tinha falta de água, ele profetizou no tempo que
tinha falta de comida. Porque é fácil profetizar pela coisa boa. O tempo de vaca gorda é fácil, profetiza, acontece. É fácil viver o tempo da fartura. Quero ver você profetizar no deserto que vai ter água. Profetiza no deserto que vai ter água. Quero ver você profetizar numa pedra que você toca ali no cajado e sai água. Profetiza ali. Eu quero ver. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, pode vir pedra, pode vir deserto, Aleluia. pode vir tudo. Quando você profetizar, vai acontecer a tua vida. Aleluia. Vai acontecer. Porque a palavra do Senhor fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Deus não é mentiroso. Deus cumpre tudo. Se Ele fala que vai abençoar essa igreja, Ele vai abençoar essa igreja. Aleluia, creio. Vai descer no 96. Às vezes o Deus vai descer sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Antes de virar para 2016, olha aí, presta atenção. Antes de virar para 2016, essa igreja terá um avivamento sobrenatural de Deus. Vai ter um avivamento de Deus nesse lugar, porque é o propósito de Deus. Aleluia. Eu posso sentir agora Deus aqui nesse lugar. Eu posso sentir a unção de Deus aqui nesse lugar. Eu posso sentir agora Deus nesse lugar. Eu posso sentir ali o que Salomão sentiu quando ele orou, e o fogo desceu de Deus ali. Aleluia. Antes de 2016, Deus vai mandar um avivamento aqui sobre esse lugar. Se prepara, porque você vai sentir a unção, a Shekinah de Deus descer aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Vai ter avivamento. Aleluia. Pessoas têm orado por isso. Pessoas têm orado por isso aqui, ó. Pessoas têm orado por isso aqui, pelo avivamento. Aleluia. Pessoas têm subido no monte para orar pelo avivamento aqui nesse lugar. Pessoas têm orado. Deus mostra. Pessoas têm buscado o avivamento espiritual aqui. Aleluia. Porque o avivamento vem dele. Você só ora, ele manda. Você ora, ele manda. Aleluia. Versículo 6 fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aleluia. Ele vai vir. Só que a sua casa tem que estar pronta. Aleluia. Ele vai vir, mas a sua casa tem que estar pronta. Você já começou a construir a casa, já fez o alicerce, está colocando tijolinho. Que tijolinho é esse? O tijolinho da obediência, da fidelidade, do compromisso com Ele. Todo dia você coloca na sua casa espiritual: Deus, quando Ele vier, Jesus Cristo, quando Ele vier, Ele vai vir, porque a Bíblia fala que Ele virá o desejado das nações. Ele virá. Só que essa casa tem que estar pronta. Que casa é essa? É a minha vida. Aleluia. Eu tenho que estar pronto, porque senão eu vou ficar. Eu vou ficar se eu não estiver pronto. Se eu estiver na porta larga, eu vou ficar. Se eu tiver com meu coração nas coisas do mundo, eu vou ficar. Mas se a minha casa estiver edificada na rocha que é Jesus Cristo, eu vou subir. A igreja vai subir junto.
E eu falei para ele, olha, tem uma denominação que fala que o paraíso é aqui na terra. Eu falei, mentira. Por que é mentira? Eu falo, prova para você na palavra. Quando você for falar algo de Deus para alguém, mostra na palavra. O livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, fala que o apóstolo Paulo falando do espinho na carne, ele fala, olha, não sei eu, se foi eu, se não foi eu, se foi o meu corpo, se não foi o meu corpo, mas eu fui arrebatado até o terceiro céu. E mais embaixo ele fala assim, ó, e Deus me levou até o paraíso. Existe um paraíso lá em cima. Não é aqui na terra, é lá em cima. Existe 3 céus. A primeira camada é essa que nós estamos aqui. Existe a segunda, onde habita as regiões, as potestades de Satanás, seus demônios. E existe o terceiro céu, onde habita o meu e o seu Deus. É lá em cima que ele habita. Ele habita na última. No último céu é dele. Sabe por quê? Porque ele não pode olhar para cima, porque acima dele não tem ninguém, é só ele. É só ele. É só ele. Ele tem que olhar para baixo para contemplar a minha e a tua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu fui levado até o paraíso. Como é que uma pessoa pode ser levada ao paraíso e não na terra? Não. É lá em cima. É lá em cima. Existe o pastor. 2 Coríntios capítulo 13 fala que ele foi levado até o paraíso. Amém? Amém. Então fala aqui, virado de todas as ações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Para encher essa casa de glória, você tem que estar conectado. Para encher essa casa de glória, você tem que desejar. Você tem que ansiar isso. Que casa é essa? Não adianta ter essa igreja belíssima, maravilhosa, não adiantava ter o templo de Salomão, se não tivesse as pessoas. A igreja viva é eu e você. Essa casa que Deus está falando não é casa de tijolo, simplesmente isso. Porque naquele tempo tinha que ter um templo para a pessoa adorar. Tinha que ter um lugar para as pessoas se reunirem para adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tinha que ter aquele lugar. Mas essa segunda glória que Deus fala conosco nessa noite é a volta de Yeshua e HaMashiach. Aleluia. Jesus Cristo. Glórias a Deus. É dele. É ele que virá. É ele que virá sobre essa casa espiritual chamada igreja. Só que nós temos que estar pronto. Nós temos que estar pronto todos os dias. Olha, eu vou colocar o tijolinho aqui, ó, da sabedoria. Amanhã eu coloco o tijolinho da obediência. Amanhã eu coloco o tijolinho do compromisso. Amanhã eu coloco o tijolinho da esperança. E vai assim. Daí pouco tempo, a sua casa já está levantada, firmada na rocha. Glórias a Deus. E Jesus falou assim que a casa firmada na rocha pode vir o vento, tempestade que não leva não. Mas a casa que é firmada na areia, vem o vento, a chuva e leva. Está entendendo? Deus fala conosco nessa noite, edifique a sua casa enquanto há tempo. Edifique a sua casa enquanto há tempo. E ele fala no versículo 9 para a gente estar encerrando. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer ter paz? Bendito seja Deus. Você quer ter paz? Aleluia. Se levante, vamos adorar a Ele que existe. Pedido de glória e de honra. Se levante, você quer ter paz? Aleluia. Você quer que a sua casa seja cheia de glória? Aleluia. Você quer que a sua família seja cheia de glória? Você quer que o seu emprego, você trabalho tenha paz e tenha a alegria de Deus? Se levanta para adorar a Ele. Adorar a Ele, adorar a Ele. Quer digno de louvor e glória? Aleluia. Nós vamos adorar a Ele. Aleluia, essa noite. Aleluia. Tem ciúme de mim, porque Deus tem ciúme de mim e de você. Deus tem Aleluia. ciúme de mim e de você. Deus tem ciúme da sua igreja. Deus tem ciúme do seu povo. Deus tem ciúme daqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Deus tem ciúme da sua igreja. Deus tem ciúme da sua noiva. Aleluia. Edifica a sua casa, edifica o seu coração na rocha que é Jesus Cristo. Edifica. Aleluia. Edifica. Porque agora da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Aleluia. Essa geração não vai passar. Essa geração não vai passar antes que Ele venha. Ele virá. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos adorar Ele.
mais um pouquinho, porque a glória de Deus vai encher essa casa. A glória de Deus vai encher essa casa. No sobrenatural eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida. Eu profetizo em nome da tua vida. Que a glória de Deus vai encher a sua casa, vai encher teu coração, vai encher a sua família. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Creia, creia que a glória de Deus vai estar nesse lugar. Aleluia, creia. Eita, esse é o teu coração de esperança. A esperança que Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Aleluia. Feche teus olhos para o teu coração. Sinta a presença de Deus.
perfume de Cristo. Você é a casa espiritual de Deus. Nunca deixe essa casa, outras coisas invadir essa casa, esse coração. Deseja adorar, deseja colocar dentro dessa casa a presença de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 3, 20 fala assim: olha, eis que bato a porta. Se eu vir e abrir a porta, entrarei, serei contigo e farei morada. Sabe qual? A única porta que Deus não abre, a única porta que Deus não abre é essa. Alguém está no teu coração, porque Ele bate e você tem que abrir. Essa Deus não abre, é você que tem que abrir. Deus pode abrir todas as portas, mas essa Deus não abre, não. Ele espera que você abra para Ele fazer morada. Deus fala com você hoje: olha, Deus quer fazer uma casa espiritual no teu coração. Deus quer fazer casa espiritual no teu coração. Você é sacerdócio santo, a nação eleita. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Nunca deixe essa casa vazia. Essa casa tem que estar cheia da glória e a cheia de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra que Deus no meu coração. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa obra, dessa igreja. Que o Senhor tenha abençoado essa casa. Deus levantou essa casa para poder abençoar a vida das pessoas. Essa casa que lá o profeta Jeová, olha, vamos nos unir para levantar o lugar para adorar o nosso Deus. E você tem uma casa para adorar. Você tem um lugar para adorar esse Deus. Por isso que você entrar aqui, adore Ele, glorifica Ele, agradeça a Ele, porque você tem um lugar para adorar. Porque naquele tempo as pessoas não tinham um lugar para se encontrar, para buscar ao Deus que é. E hoje você tem o privilégio de ter uma casa. E saiba que Deus derramará novamente sobre esse lugar, onde essa casa será cheia de glória de Deus. Amém? Aplauda Ele mais uma vez.